Quem foi para Ubatuba conhece essa montanha ou não? Essa montanha chama Montanha do Corcovado. Parece um nariz, tá vendo? É um gigante dormindo de barriga para cima. Então, o que a gente vai ver hoje aqui é um filme documentário, que chama Caeté. Caeté vem do tupi, significa mata virgem, mata nunca antes tocada, tá? E eu queria perguntar para vocês, antes de a gente começar, se vocês sabem o que é um documentário. O que é um filme documentário? Como que é? É algo que conta a história do lugar ou da pessoa, ou da coisa. Fala. Eu acho que contar sobre a história do lugar, sobre tudo que aconteceu e mostra tudo no final, diferente do filme ficcional que ninguém vai fazer. Isso, então, na verdade, o documentário, ele é uma história real, de uma pessoa real, como eu, como você. A gente está contando a história real de alguém, certo? Um filme ficcional, ele é um filme que a gente escreve a história. Então, Pedro entra na sala, ele fala com os alunos, e aí está tudo escrito, e é feito com atores, certo? Um filme documentário não é feito com atores, ele é feito com pessoas normais, e você segue a vida de alguém, ou você segue a história de um animal, ou você segue a história de uma festa, tal. Então, o documentário é isso. Então, o que vocês vão ver hoje é um documentário, cujo título é Caeté, que eu já falei, e essa aqui é a sinopse do filme. Eu vou ler para vocês. Eu vou pedir para alguém ler. Você consegue ler? Então vamos assistir o filme, né? Aí no final do filme eu vou fazer umas perguntas para vocês, tá bom? Tomara que vocês gostem. E esse é um filme que eu fiz ano passado. O Bruno me ajudou a fazer. A produtora dele foi coprodutora, a Otzi. Vocês conhecem a Otzi, né? É um filme bem interessante sobre a Mata Atlântica, sobre esses 3 personagens. E depois que terminar, eu vou fazer algumas perguntas aí para ver o que vocês acharam e a gente vai seguir, tá bom? Vamos lá. É tudo que promove vida. A vida, ela está aí. Isso aqui é vida. E ela é partilhada. O processo de cultura, ele vai se dar primeiro pelo exercício do silêncio. Eu preciso respirar muito. E expirar, respirar e expirar quantas vezes necessário, até se sentir calmo e se sentir pertencente à natureza. Era uma espécie que era relativamente comum há 100, 200 anos atrás. Tietê de Coroa está aqui em algum lugar. Eu vou encontrar, é só uma questão de tempo. Olha o Bruno aí, ó.
eu só ver um negócio aqui. Primeiro eu queria perguntar o que vocês acharam. Deu para ficar acordado? Quem que são os personagens desse filme? Tem o moço do surf, o do passarinho e o do bambu. Certo. Mas quem mais que é personagem? O surfista, o passarinho, o rapaz do bambu e a indígena. Certo? Aí tem os personagens que são secundários, né? Tem a mãe do surfista, o amigo do cara do bambu que fez com ele, o Josiel, que é o cara que viu a calyptura. Oi? Falou do canto, é o Josiel. Isso. Mas eu tenho outra pergunta, mais importante. Sobre o que é o filme? Sobre o quê? Desculpa, não entendi. Sim. A preservação, mas que mais? Eu acho que, tipo, trouxe visibilidade. Pra quê? Tipo assim, porque eu, por exemplo, nunca vejo, tipo, pessoas falando de especialistas em pássaros. E aí, tipo assim, esse filme me mostrou muito bem, tipo, que não é só ir lá e conhecer o som do pássaro. Tipo assim, você se conecta realmente com a natureza pra você saber como identificar o som, como identificar a cor dele. Tanto que o moço parou do nada e falou assim, olha, esse é tal, 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 esse é tal. Aí apontou até a direção do passarinho. Isso mostra que ele está conectado com a natureza, né? Ao mesmo tempo que o surfista também está super conectado, né? Então, e o cara do bambu, então, ele constrói com a natureza, certo? A indígena, ela vive na natureza, né? Já por natureza, o povo indígena já nasce envolto à natureza. E é uma coisa que ela até fala naquele texto dela, ela fala que esse ser humano que vive na cidade, esse ser humano, né, entre aspas, concretado, ele perdeu a conexão. A gente não está... Então, como eu perguntei os personagens, o personagem principal é a natureza, entendeu? Então a gente conta as histórias das pessoas, as maneiras como elas se conectam com a natureza, de cada um a sua forma, mas o personagem principal é a natureza em si, e como a gente está perdendo isso, né? A gente pode perguntar um para o outro, qual foi a última vez que você ficou na natureza, que você foi à natureza, que você esteve num ambiente de natureza? A gente não percebe, a gente está simplesmente indo e vindo na cidade e isso é importante. E a partir do momento que a gente perde essa conexão, o mundo começa a morrer, né? Porque o mundo está vivo com a gente. Então é o que está acontecendo. Então o filme tem essa temática importante que é de se reconectar. Cada um de nós, um pouquinho, vai no mato, escuta o passarinho, vai no mar, pula no mar. Cada um do seu jeito, a sua forma. A gente pode encontrar maneiras de se reconectar. Então eu trouxe algumas perguntas aí sobre o tema do filme, né? Sobre o que é o filme, qual a temática principal, que foi o que a gente falou, certo? E qual a importância desse tema para as nossas vidas, que a gente já falou, a gente tem que estar conectado, né? E aí eu queria fazer mais uma pergunta para vocês. O que a gente precisa para fazer um filme? Roteiro. Roteiro? Que mais? Mas não é o mais importante. Que mais? Criatividade. Que mais? Uma história. Tá aí. O que a gente precisa para fazer um filme é uma história. Se a gente não tiver história, não faz, não adianta. Então, primeiro parte da história, aí você escreve o roteiro, aí você chama um diretor, aí você pensa em tudo em volta. Mas se você não tiver a história, você não tem um filme. Aliás, para tudo na vida, né? A gente precisa de histórias. Desde que a gente é homens das cavernas, as pessoas ensinam para a gente as coisas por meio de histórias. Então as pessoas contavam histórias, a gente aprendia por meio de histórias. Então tudo é história, né? Essa roupa que eu estou vestindo, me contaram uma história e eu estou vestindo ela, entendeu? Tudo é história, tudo é parte da história. Então não sei se vocês um dia vão fazer os próprios filmes, mas e documentário é fácil. Documentário é um filme real, é um filme com personagens reais, você pode pegar o seu celular e fazer. Você precisa de uma história. A história pode ser a história do seu avô, a história do seu bairro, a história do seu cachorro, a história da sua rua, mas tem que ter uma história. Se não tiver uma história, um tema principal, não tem filme.
As pessoas acham que você precisa de 1000 câmeras e dinheiro. Na verdade, tudo que você precisa no fundo é uma história, e com essa história, se ela for boa o suficiente, você vai convencer as pessoas à sua volta de que aquela história é boa e vai conseguir fazer o seu filme. E quais são os principais desafios para realizar um filme? Desse filme aqui, quais foram os desafios principais, você acha? Locomoção. Porque uma hora você tem que estar em um lugar, daqui a pouco você tem que estar em outro. Sim, a gente vai falar de produção agora. Também, tipo, no vídeo é mata fechada, né? Então pra você entrar, se encontrar, um risco super altíssimo. Uhum. Então, locomoção foi muito difícil. Foi difícil organizar todos os personagens para estarem em Ubatuba na mesma época, né? Eles são de lá, mas às vezes eles estão viajando e tal. Então, são várias coisas que envolvem desafios para fazer um filme que a gente teve que encaixar para fazer esse. A gente fez esse filme em uma semana. Uma semana. Contando com a edição? Não, estou falando só a gravação. Tudo, desde que eu tive a ideia até a hora do que saiu o filme pronto, demorou bastante porque eu tive que parar no meio do caminho, eu arrumei outro trabalho e aí voltei com a história do filme. Mas para esse filme, a hora que a gente falou, vamos fazer, foi uma semana, a gente foi com todo mundo lá, a gente fez em 6 dias, depois eu fui sozinho, eu fiz só o surf, eu e mais 2 pessoas, aí fizemos só as ondas, porque quando a gente foi fazer não tinha onda. Aí eu voltei lá, fiz só as ondas. Depois eu voltei lá, fiz uns drones. Depois eu fui lá, voltei e fiz não sei o que lá. Então, foi uma semana, mais 2, mais 3, foram 10 dias. Mas foram 10 dias assim de trabalho organizado, 6 da manhã, pega o nascer do sol, vai pra mata, filma a mata, tal. As dificuldades para se fazer um filme são sempre essas. Nunca vai dar tudo certo. Nunca vai ser um negócio assim, sai o filme. Sempre dá tudo errado. Vai chover, o cara vai ficar com dor de barriga, aí você não dá, a gente ia filmar num lugar e não deu, aí não tem onda. Aí esquece o controle do projetor. Mas o do meu drone caiu no mato, perdi um drone. A drone foi a principal. E aí eu botei lá, chamei 3 caras para entrar no meio do mato para me ajudar e não era mata fechada, perdi o drone para sempre. Mas no fim é gratificante porque as pessoas assistem o filme, isso aqui pode mudar a cabeça das pessoas, né? Então, bem ou mal, a gente tem um negócio uma mensagem importante, né, para passar. E é isso que é gratificante, né? Na verdade, quando você faz um filme, quando você conta uma história e você quer passar uma mensagem, é muito gratificante. Eu botei aqui umas perguntas de curiosidade aqui, ó. Quantos tipos de câmeras você acha que foram utilizados nesse filme? Acho que umas 4, 5. 4, 5. Por quê? Porque, tipo assim, eu acho que tem muitas imagens, tipo assim, eu não sei explicar, mas tipo, parece que a imagem está diferente. Aham. Então, tipo assim, eu tô chutando alto também, né? Mas, por exemplo, do drone já foi uma, aí tem celular, câmera, várias outras coisas. Sim, você está certa. Foram várias, eu não tenho de cabeça. Vamos lá, celular teve, câmera aquática, drone, 3. 2 câmeras para fazer as entrevistas, né? Que a gente sempre tinha 2 câmeras nas entrevistas, já são 5. Mais os passarinhos. Quem fez os passarinhos foi o próprio René, o ornitólogo. As imagens são dele. Quanto tempo demorou para fazer o filme? O René filma passarinho há 20 anos. Então a gente tem um arquivo dele de Mata Atlântica de 20 anos. Então, na verdade, esse filme aqui tem um tempo de trabalho por trás, né? Então tem as imagens do René. Então foram 6 câmeras, 6 tipos de câmera. Quanto tempo demorou para fazer? Mais ou menos 1 ano. Foram 12 dias de filmagem, só que foi espaçado, aí teve toda a parte de pré-produção, essa parte da produção e após 10 meses, eu fiz esse filme. E qual que é o tamanho da equipe, vocês acham, que precisa fazer um filme desse? Acho que é grande. Bem grande? Porque, tipo, tem microfone, aí tem que olhar a câmera, aí tem que ver o retorno, aí tem que ver como está a imagem, aí tem que ver, que nem, por exemplo, tem que ver como está a roupa da pessoa, para ver se está batendo com os cliques,
ainda mais porque você trabalha em vários lugares, várias gente diferentes. Sim. E outra, é um trabalho que, tipo assim, uma pessoa sozinha, ela até consegue, mas vai demorar muito mais do que se tiver mais pessoas fazendo. Sim, essa foi a nossa ideia. A gente foi com 15 pessoas e descemos em 4 carros para Ubatuba. Ficamos lá uma semana. Aí, contando os personagens e tal. Aí a gente fez lá o grosso do filme e depois eu fui sozinho, eu e esses dois, para fazer as ondas. Eu ia sozinho com uma equipe reduzida, que a gente chama. Mas aí o grosso do filme já tinha sido feito, entendeu? Já estava até montando. Enquanto a gente estava montando, a gente foi fazendo. Aquela cena na casa do René, que ele está olhando o livro, foi bem depois. Eu fiz isso aí, também eu e mais dois, depois de 4 meses, entendeu? As imagens da indígena não são em Ubatuba, são na Bahia, no sul da Bahia. Mas é Mata Atlântica também, e parece que é em Ubatuba. Aliás, aquela praia que ela tá não parece muito Ubatuba, mas eu fui sozinho também, lá eu fui sozinho. E peguei um cara para fazer som da Bahia, que me encontrou lá no aeroporto, a gente entrou no carro, fomos lá, filmamos a indígena, Então, eu acho que assim, moral da história, o que você precisa também ter força de vontade, é uma obstinação, né? O mundo é dos obstinados. Quem tem obstinação na vida consegue realizar as coisas. Você tem que acreditar e você tem que ir e fazer. Então, se você não tiver um pouco disso, de tipo, vamos aí, vamos fazer, não sai um filme também, tem as dificuldades. Fotografia, o que é fotografia no filme? Não. O que faz um diretor de fotografia? Cuidar da imagem, Sim. da foto, do vídeo, né? Isso. Antigamente o cinema, ele era feito todos sabem, com filme, né? Igual aqueles filmes de máquina e tal. E eles acabaram descobrindo que se você colocasse 24 fotos e passasse 24 fotos em 1 segundo, dava a impressão que as coisas estavam se mexendo. Então eles inventaram o cinema assim, por meio da fotografia. Tinha foto. Todo mundo tinha foto, aquelas fotos de linguinha, sabe? Que tem as máquinas antigas, era filme. Aí eles descobriram as máquinas para rodar o filme rápido e aí surgiu o cinema. Então o trabalho do fotógrafo é enquadrar e iluminar no cinema, né? No caso do documentário, envolve menos iluminação, é mais enquadramento e contar a história por meio da imagem. Eu sou o diretor de fotografia, esse filme é um filme novo que eu tive como diretor, mas a fotografia ajuda a contar a história, né? Ela ajuda a despertar emoções. Vou te filmar. Tem diferença de eu botar a câmera aqui ou de eu botar a câmera aqui. Existem maneiras de contar a história por meio da câmera, entendeu? Essa é uma grande importância da fotografia no filme. Ela tem que ajudar a contar a história. Se eu quero que ele tenha poder, eu ponho a câmera embaixo, que ele vai ficar grande. Se eu quero que ele se sinta diminuído, eu ponho a câmera alta, que ele vai ficar menor. Então são várias técnicas que você vai aprendendo, né, conforme você vai fazendo, estudando, que ajudam a contar a história. Esse filme é um filme bem de fotografia, que pode-se dizer assim, porque tem planos abertíssimos que mostram a natureza. Então a ideia de enaltecer a natureza, de fazer a natureza um personagem do filme, a fotografia ajudou muito, porque mostra a beleza do lugar, né? A gente já tinha ido para Ubatuba, mas sabia que tinha mata assim? Essas matas. Então eu acho que a fotografia ela tem que sempre ajudar a contar a história. Muitas vezes a gente vê filmes muito bonitos que não ajudam a contar a história. E no caso desse filme, ela ajudou. E o som? Qual a importância do som? Acho que traz sentimento. Sentimento. Também. Traz sentimento. Que mais? E identidade. Porque, tipo assim, se fosse só o vídeo dos passarinhos sem o som, não ia ter a mesma... Mesmo impacto, né? Uma característica. Sim. O mesmo impacto, assim, de ouvir e assistir ao mesmo tempo. Não, com certeza. O som, a gente está falando de áudio visual. Então é metade. É metade do trabalho. Eu peguei um amigo meu da escola, que ele virou um super cara de som, de cinema, e ele fez o favor de participar do filme, entendeu? Cobrou um preço lá que não é nem preço, e ficou comigo lá uma semana. E o cara
bam do som. Por quê? Porque eu sabia que era importante, principalmente por causa dos pássaros. E a gente estava ali fazendo as coisas, ele saía andando, pegando o som de pássaro, e tem que gravar bem a voz, porque o filme é muito ruim se você não escuta o que o cara está falando, se você tem ruído, por exemplo, de mar, quando a pessoa está lá, a gente está fazendo as entrevistas do surfista na beira do mar, então tem muita dificuldade, cachoeira, o som ele é muito importante, a captação do som direto e a parte de som de pós-produção, de sound design que chama, que é você colocar os sons lá em pós-produção. Então você tem... Eu ia perguntar isso, tipo assim, por exemplo, quando você grava algo no som, se pega alguma coisa por trás, tem como tirar na edição, não tem? Tem, mas não é tudo, não é todo o som que você consegue tirar. Por exemplo, tem alguém com uma martelando lá fora e a gente está gravando o som aqui. Se na hora que eu estou falando o cara martela, você não separa, entendeu? Você tem que fazer de novo. Aí manda alguém lá, mandar o cara parar com a martela por 5 minutos, para aí, que eu preciso gravar esse som, entendeu? Então, o som é muito importante e o som aqui ajudou a contar a história. É bom a gente perceber que, tipo, quando vocês forem fazer filmagem, trabalhar com isso, espero que vocês vão passar por situações que vocês vão estar assistindo o filme e você fala, nossa. E o som ele toca você, é uma trilha, né? Aqui as trilhas também são todas compostas tal, e a trilha na hora que entra o pianinho, pum, emociona. Aí você fala, cara, nossa, por causa daquele piano naquela hora que você coloca. Então, muito importante o som também para o cinema, para o documentário, é realmente muito importante. E o roteiro? Como que vocês acham que faz um roteiro de documentário? Sim, é um negócio complexo mesmo. Você faz uma pesquisa primeiro, né? Uma pesquisa de quem são os personagens, o que histórias vai contar, e aí por meio dessa pesquisa você vai indo e vai mexendo no roteiro de como você quer que a história se desenrole. Aqui ele vai falar isso, aqui ele vai falar isso, só que nunca é do jeito que você imagina, né? Porque as pessoas falam coisas que você não está esperando. Aliás, as melhores coisas são as que não estavam no roteiro, certo? São as mais espontâneas. Então, o roteiro de um filme de documentário, ele é super importante, mas ele é muito feito na parte da edição, quando as imagens já estão captadas dentro do computador. E aí você tem todo mundo assiste todo o material, e aí você tem um desenvolvimento de roteiro a partir do que você assistiu, entendeu? Então, vamos supor, sei lá, eu gravei aqui para esse filme 30 horas, 40 horas. Aí eu sento com a editora e com o roteirista. Todo mundo assiste as 30 horas e vamos fazer o quê? Vai fazer isso depois disso. Aí você monta um esqueleto com o que já está captado, entendeu? O primeiro roteiro funciona para sair para filmar. E o segundo roteiro funciona exatamente para você fazer o filme. Saber o que colocar, porque você agora tem todo o material, você agora sabe quais são as imagens, entendeu? Então, o roteiro de documentário funciona muito na edição. Só que o que a gente tem que perceber é que o roteiro, na verdade, o que está escrito ali? O processo de construção de um roteiro em um filme acontece antes, durante e depois da produção. Então, a gente pensa muito no roteirista, aquele cara que fica isolado nas montanhas com uma máquina, escrevendo sozinho, e aí ele tá aqui o roteiro, pode ir lá. Não, essa é só uma parte do processo, porque o roteiro, durante a filmagem, o passarinho pode pousar aqui e mudou, entendeu? Eu vou aqui, vem aqui, Renê, tal, e aí pronto, é aqui. Não está no roteiro, é aqui. E na ficção acontece isso também. Às vezes o ator dá uma ideia na hora e muda o roteiro, muda o texto, muda muito. O documentário tem mais maleabilidade. Mas, e depois, né, na pós-produção, né, a gente faz o roteiro depois, quando tudo já está captado também. Aí eu botei umas fotinhas para a gente ver umas coisas de produção, como foi feito, tá vendo o microfone no Renê, ó. Aqui naquela casa que a gente foi, o cara do bambu. Aqui é um pôr do sol, a gente pegou na praia. Foi bem divertido fazer o filme.
E é isso, gente. Tem alguma pergunta? Alguma curiosidade? Alguma coisa que vocês querem falar? Eu acho que foi muito bom, esclarecedor para muitas dúvidas, porque eu acho que aqui ninguém sabe onde tá, né? Eu mudei, então deu uma ampliada. Sim, esse é o objetivo mesmo. Sim, imagino. Eu espero que possa ajudar vocês um pouco e principalmente nessa parte da reconexão com a natureza. Acho que isso vai mudar. A gente fica muito no celular hoje em dia, muito fechado e a gente não percebe como a gente se afastou. Então, a minha sugestão para vocês, acho que, lógico, todas as curiosidades de cinema que a gente falou aqui, vocês podem usar isso na vida de vocês ou não. Com certeza, quando vocês assistirem um filme agora, vocês vão pensar de outra maneira, mas a parte da natureza, essa é a mensagem do filme que a gente tem que levar para nossas vidas. Tá bom? Fala. Fiquei curiosa também. O curta-metragem é considerado a partir de quanto tempo? Curta, ele é desde 1 minuto até 25 minutos. Então, poderia fazer um filme de 1 minuto e inscrever, por exemplo, no Festival. Aliás, só para avisar, esse filme entrou já em 2 festivais. Entrou no festival na Califórnia, em Palm Springs, e entrou no festival no Panamá, que foi ontem que entrou no festival, que é o resultado. E a gente está aguardando outros lugares. Então você pode fazer um curta de 1 minuto, você pode fazer um curta até 25 minutos. Depois de 25 minutos ele vira média, até 55 minutos. Depois de 55, 59 ele vira longa-metragem. Entendeu? Um programa de TV, mais ou menos, sei lá, do Canal Brasil, às vezes um Globo Repórter, essas matérias têm geralmente 48 minutos. Então, varia, entendeu? Os formatos. Mais alguma pergunta? E o passarinho, deixou? Isso que eu queria saber. O que aconteceu no final do filme? No curta não aparece. Não, ele achou o passarinho que estava gritando? Não? Pô, a gente nunca vai saber, né, cara? Não, na verdade a gente fez um final meio aberto, entendeu? Eu fiz como se ele tivesse escutado. Na verdade, aí entra um negócio misturando ficção com documentário, certo? Porque era o filme dele e tal, de repente eu falei, Renê, vamos fazer um final do filme aqui que você escuta? E ele falou, vamos, e tal. Então agora você escuta e vai lá e tira foto. Eu fiz e aí na hora que eu botei, eu falei, vai ter que ser o final, entendeu? Na verdade, esse passarinho ninguém viu. Só o Josiel fala que viu, mas ele não tirou foto. Então, tem umas outras 2 pessoas que falaram que viram e não tem foto nem gravaram o som. Então, é muito difícil saber, mas o Renê acredita que existe ainda. Tá bom, gente, muito obrigado, viu? Foi um prazer. Aê, valeu. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Bom intervalo aí, tá? Manda um abraço pro Bruno, depois vocês contam pra ele do filme aí. Eu tenho um. Obrigado, viu?